tempo de buscar, é tempo de adorar, é tempo de se quebrantar diante dele, é tempo de se render a ele, é tempo de fazer a sua obra, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de sair do comodismo, é tempo de se doar a Deus, é tempo de deixar que Deus te use. Amém? Esse é o tempo. Deus quer falar conosco nesta noite, né, sobre isso, sobre tempo. E eu quero entrar diretamente na palavra agora aqui, para a gente não perder tempo. Eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. João, Evangelho de João, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. Queria que vocês acompanhassem comigo aqui essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Amém. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração para nós nessa noite meditarmos nela. Nós conhecemos um texto da Bíblia Sagrada, é muito conhecido por nós, o povo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os gregos, eles utilizavam duas palavras quando se referiam ao tempo. Uma era cronos e a outra era kairos. Quando eles falavam de cronos, eles estavam se referindo ao tempo que pode ser medido, a esse tempo sequencial, né? Segundo, minuto, hora. É o tempo cronológico, é da onde vem a palavra, né? Cronológico vem da palavra cronos. Então é o tempo que se mede. Então quando eles estavam se referindo a esse tempo sequencial, a esse tempo medido, eles usavam cronos. Quando eles queriam falar de um momento, de algo indeterminado no tempo, um acontecimento especial, uma experiência inoportuna, eles usavam kairos. Né? É o oposto do tempo que não pode ser medido. Né? É o tempo que acontece, é indeterminado, não tem um tempo previsível, estipulado. Né? Então, o primeiro tempo que se trata do Cronos diz respeito ao tempo do homem, é o tempo que pode ser controlado, é o tempo do homem, é o Cronos. O segundo tempo, que é o Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo que só Ele tem o controle. Né? Vivemos hoje sobre o Cronos, e Ele exerce um certo controle sobre as nossas vidas. O Cronos, o tempo Cronos, ele exerce um certo controle sobre as nossas vidas e nós não podemos fugir dele. Ele determina para nós nossas obrigações, nossas responsabilidades, nosso trabalho, nossas diversões, nossa ida e nossa vinda. Nós estamos envolvidos por esse tempo, pelo Cronos. Né? Tudo que nós vamos fazer tem uma hora marcada, tem um tempo estabelecido, seja para trabalhar, seja para se divertir. Então, ele tem uma influência e um certo controle sobre nós. Né?
ele está presente nos momentos mais importantes da nossa vida. Esse Cronos, ele está presente nos momentos mais importantes, mais marcantes da nossa vida. Ele está presente na gestação de um bebê, que dura, né, o certo dura 9 meses. Está presente nas celebrações de casamento, de aniversário, formatura. Quando a gente vai numa formatura, vai no casamento, aniversário, a primeira coisa que a gente pergunta é que horas que vai acontecer. Então está presente nos momentos mais marcantes da nossa vida. Está também presente nos momentos das nossas atividades mais comuns. Quando a gente se desloca para uma escola, para uma faculdade, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai pegar um ônibus, um metrô, a gente sabe o horário que passa o ônibus, qual o horário do metrô, né? Que horas que a gente começa a nossa aula, que horas nós temos que chegar no trabalho. E o que acontece? E muitas vezes nós tentamos burlar o tempo, nós tentamos dar um jeito no tempo e acabamos nos dando mal, não é verdade? Por exemplo, a gente tem um horário certo de acordar ao amanhecer para irmos trabalhar, irmos para a escola, para a faculdade. O que a gente faz? Aqueles valiosos 5 minutinhos. Quem já não se perdeu nos 5 minutinhos? Quem já não se deu mal em deitar de novo, né, e fechar o olho por mais 5 minutinhos? E aqueles 5 minutinhos se transformou em meia hora, 1 hora, e você levantou desesperado, saiu correndo para o trabalho. Então, acabamos chegando atrasado no trabalho, acabamos recebendo uma advertência no trabalho, acabamos sendo chamados a atenção, né? Por quê? Ignoramos, né? Não damos a real importância, né? Ao tempo, ao horário, perdemos, calculamos mal o tempo, muitas vezes calculamos mal. Temos algum evento com 1 hora marcada e calculamos mal. Achamos que em meia hora dá para chegar em determinado lugar. E com isso, o que acontece? Chegamos atrasados numa formatura, chegamos atrasados num espetáculo, chegamos atrasados num filme. Por quê? Porque calculamos mal e não calculamos nem os imprevistos no caminho. Porque acontece, né? Tu vai pegar o trem para na estação, acaba a luz, tu vai pegar um ônibus, o pneu fura do ônibus, dá um problema no ônibus, o ônibus vai ter que ir para a garagem. Não calculamos um tempo hábil, né, que nos desse uma margem para chegarmos em determinado lugar. Então, às vezes, nós tratamos o tempo com uma certa irresponsabilidade. Vamos pegar um ônibus, vamos viajar, pegar um avião e acabamos, por muitas vezes, perdendo o ônibus, perdendo o avião, perdendo o trem, perdendo o metrô, perdendo uma viagem, né? Por causa de quê? Porque não demos a real importância que nós deveríamos dar ao tempo. E isso acaba trazendo muitos problemas para nós. Depois nós temos que nos justificar, seja com o patrão, seja com um amigo, né? Seja em alguma formatura que a gente perdeu o principal do evento, e acaba isso nos trazendo aborrecimentos e situações complicadas. Além de tudo isso que nós enfrentamos em relação ao tempo, também existe em nós uma impaciência com o tempo. Não gostamos de esperar, queremos que tudo aconteça rapidamente, queremos ser atendidos logo, não queremos enfrentar numa fila. A gente fica no supermercado esperando. Eu sou muito assim, fico no supermercado olhando onde eu vou, onde a fila está menor. E eu acabo geralmente me dando mal, né? Eu acabo me dando mal. Não queremos esperar. Quando chego no supermercado, numa padaria que a fila está grande, eu dou meia volta, eu vou embora. Não é para mim. Nós queremos ser atendidos logo, nós queremos ser ouvidos logo, não queremos que as pessoas nos façam esperar para que elas nos ouçam, né? Queremos ser ajudados logo, pedimos uma ajuda e queremos imediatamente ser atendidos, queremos ser ajudados imediatamente. Não temos a paciência de esperar a pessoa terminar um assunto para conversar com você, não temos paciência da pessoa ir até ali para voltar, para te responder, não temos essa paciência, e isso é um dos problemas que nós temos em relação ao tempo também. Somos muito impacientes, principalmente, né, no que diz respeito às coisas de Deus, em relação às promessas de Deus, em relação ao tempo de Deus. E aí que eu quero chegar nessa hora. Jesus, ele fazia as suas obras
dentro do tempo de Deus. Os seus irmãos aqui estavam falando para que ele fosse para a Judéia, né? Queria que ele fosse imediatamente para a Judéia. E Jesus ele era Deus, é um Deus preciso nas suas obras. Deus, o Pai, foi preciso na sua criação. Você pega lá em Gênesis, lá você vai ver que para cada dia ele criou alguma coisa. Cada dia estabeleceu para uma criação, né? Ele é fiel, ele é preciso nas suas promessas, ele é preciso nos seus feitos. Então ele tem tudo planejado, ele tem tudo cronometrado, né? Então, no nosso tempo é cronometrado. Então ele não vai fugir por causa dos nossos desejos, por causa da nossa pressa, por causa da nossa impaciência. Deus não vai fugir aquilo que ele já estabeleceu. Ele não vai deixar de agir no seu tempo, fazer as coisas no tempo dele, por causa de um capricho nosso, por causa de uma impaciência nossa, ou por uma influência nossa. Está entendendo isso? Quando Deus faz as coisas, ele faz num tempo, ele tem uma sequência. Tudo de Deus existe uma sequência. Deus não atropela as coisas. A gente, sim, nós atropelamos. Nós queremos já começar uma construção pelo alto, nós queremos já começar um evento, um estudo, já aprender alguma coisa, já queria saber tudo já. A gente não é paciente para ir passo a passo, pouco a pouco. Então, Deus nunca teve atrasado, nunca teve pressa para nada. Deus tem tudo certinho, no tempo certinho. Você está entendendo isso? Então, no texto que nós lemos, quando Jesus fala que não é chegado o tempo dele, ele não está se referindo ao nosso tempo, ele não está se referindo ao Cronos, ele está se referindo ao Kairos, ele está se referindo ao tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é que era importante para ele. Os seus irmãos estavam tentando apressá-lo a fazer uma coisa fora do tempo e do jeito errado. Eles disseram assim: sai daqui, olha só, sai daqui e vai para a Judéia, porque também para que os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se tu faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só o que os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele. Mas entenda uma coisa, Jesus não vai, e não ia e não vai se submeter a um desejo humano, a uma pressa humana em que ele faça as coisas. Como eu já disse aqui, ele tem uma sequência e ele tem um tempo certo para tudo. Sabe por quê? Porque ele vê o futuro. Nós só vemos o hoje. Jesus certa vez falou para os seus discípulos: o que eu faço, vocês não entendem agora, vão compreender mais tarde. E quantas coisas na nossa vida são assim, que acontece exatamente assim? Só depois que a gente entende o porquê que Deus não nos deu aquilo que pedimos, por que Deus não fez aquilo que nós queríamos. Na hora, a gente fica até chateado e triste porque Deus não nos atendeu. Mas mais tarde, no futuro, a gente vai entender e a gente vai concordar com Deus e ainda agradecer a Ele. Por quê? Nós só vemos o aqui e o agora. E muitas vezes enxergamos até mal o aqui e o agora. Deus está vendo lá na frente. Então, Jesus não estava aqui para cumprir a vontade humana. Jesus estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo disse, em João capítulo 6, verso 38, ele disse o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, ele disse que ele veio ao mundo, ele desceu aqui não para fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai. Se ele não estava aqui para fazer a vontade dele, ele estava aqui para fazer a vontade dos seus irmãos? Ele estava aqui para fazer a vontade dos homens? Não, ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. Jesus, sabe o que Jesus fazia? Ele disse que ele olhava para o Pai, e ele falava e fazia o que via o Pai falar e ouvir.
falar e fazer. Jesus olhava para o Pai e o que o Pai falava, ele falava. O que ele viu o Pai fazer, ele fazia. Então, Jesus, ele fazia igualmente o que via o Pai fazer. Então, ele olhava para o Pai e esperava o Pai falar. Ele esperava o Pai fazer. E ele fazia. O que o Pai falava, o que o Pai fazia. Não o que o homem mandava. Não o que o homem queria. Então, com certeza, Jesus iria fazer as coisas que ele tinha para fazer no tempo que o Pai determinou para ele fazer. Nem antes e nem depois. Então não adiantava os irmãos, quem quer que fosse, falar para ele, vai para cá, faz isso ou faz aquilo. Não, porque ele não ia fazer nem antes nem depois do tempo que o Pai tinha determinado para que ele fizesse, para que ele fosse, para que ele voltasse. O propósito de Jesus não era se revelar ao mundo, se tornar conhecido e mostrar as coisas que ele podia fazer. Ele não veio para isso. Ele não veio para se mostrar. Ele não veio para se exibir. Ele não veio para ser famoso. Não, ele não veio com esse propósito. Ele veio com o propósito de buscar e salvar o perdido. E ele sabia que só poderia acontecer isso. Ele só poderia cumprir o seu propósito revelando quem era o Pai. E para isso, para revelar o Pai, ele precisava fazer tudo o que o Pai queria que ele fizesse. Ele precisava cumprir a vontade do Pai. Se ele não cumprisse a vontade do Pai, ele não estaria revelando o Pai. E se ele não estivesse revelando o Pai, nem fazendo a vontade do Pai, ele não poderia cumprir o seu propósito, que era buscar e salvar o homem. Então, entenda que Jesus ele tem um tempo para todas as coisas. Ele sabe o futuro. Ele conhece a vontade do Pai para a minha vida e para a sua vida. Jesus tinha uma vontade tremenda, faminta de fazer a vontade do Pai. E às vezes a gente ora, né? Até aquela oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes não é verdade. Deus nos revela muitas das vezes a sua vontade para nós e nós não concordamos com ela. Nós não queremos que aquela vontade seja feita, ou não queremos esperar que aquela vontade chegue no tempo certo para que ela se cumpra na nossa vida. Nós queremos apressar as coisas, nós queremos apressar Deus. E a palavra de hoje é que a gente possa viver o tempo de Deus e não apressar as coisas. Não apresse as coisas. Não apresse as coisas. Fala para a pessoa que está para o seu lado aí, ó. Não apresse as coisas. Viva o tempo de Deus. Viva o tempo que Deus estabeleceu para você. Existe um propósito no tempo de Deus. Quando Deus deixou Israel rodando 40 anos no deserto, Deus tinha um propósito. Deus não deixou o povo rodando lá só de raiva, só de pirraça, não. Porque eles não creram nele, né, que Deus poderia abater os seus inimigos, porque eles temeram os gigantes da terra. E Deus, por pirraça, né, falou assim, vocês vão ficar no deserto rodando 40 anos, que nem um peru tonto. Não, esse não foi o propósito de eles ficarem rodando 40 anos no deserto. O primeiro propósito era que Deus queria renovar aquela geração. Aquela geração de incrédulos iria ficar no deserto. Deus queria levantar uma nova geração, uma geração que cresce, que ele era poderoso para introduzi-los na terra e cumprir com a promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Deus precisava renovar aquela geração. A outra coisa que Deus precisava fazer era tratar com o seu povo. 40 anos no deserto foi para Deus tratar com o povo. Deus precisou quebrantar o coração daquele povo, até que o povo reconhecesse a besteira que eles fizeram, né? A incredulidade deles, para que eles tivessem tempo de se arrepender. Às vezes, Deus não faz as coisas imediatamente na nossa vida porque Ele precisa do nosso coração quebrantado. Ele está dando tempo para nós de arrependimento. E a gente quer aquilo imediatamente.
Pedimos a Deus, já esperamos já a resposta agora, o milagre agora, que as coisas aconteçam agora, a resposta vem agora, a bênção vem agora. Mas Deus está olhando nosso coração e Ele está vendo que se Ele der aquilo agora, nós vamos nos esquecer dEle, nós vamos nos desviar dEle, não vamos nem voltar para agradecê-lo. Ele precisa de um coração quebrantado. E Deus precisou quebrantar o coração daquele povo no deserto, o coração do povo endurecido, povo de dura cerviz. Deus falou que colocou eles no deserto para humilhar eles, para provar eles, para ver o que estava no coração deles. Então, às vezes as coisas podem estar demorando para você porque Deus está precisando quebrantar você. Por isso Ele não te deu ainda, por isso Ele não resolveu ainda, por isso que Ele não falou ainda. Ele está esperando você se humilhar, Ele está esperando você se quebrantar diante dEle. Deus deixou o povo no deserto para ensinar ao povo. Ensinar o quê? Ensinar que Deus estaria com eles, como estava quando tirou do Egito, e estaria presente com eles nos 40 anos no deserto. Deus não largou eles no deserto não, gente. Deus não largou no meio da provação, não. Você pode achar que você está vivendo um momento difícil, um momento de deserto na sua vida, onde as coisas estão difíceis, e você pode achar que você está sozinho. Não, Deus não nos abandona. Deus vai para o deserto com a gente. Vocês lembram que a nuvem estava lá sobre eles, e o fogo estava, a coluna de nuvem de fogo estava guiando eles para o deserto? A presença de Deus. Por quantas vezes Deus se manifestou no meio do arraial de Israel? Deus muitas vezes não nos dá as coisas imediatamente, não resolve as coisas imediatamente, porque Ele está querendo que você entenda, que eu entenda que Ele está presente conosco, mesmo na hora em que Ele está no silêncio, mesmo no momento que você não ouve Deus falar, que você pensa que Deus não está agindo, Deus está conosco, e a gente precisa aprender isso. Deus ensinou o povo durante 40 anos no deserto o cuidado dele. Vocês sabiam que a roupa dele não envelheceram no deserto? Nem as sandálias se envelheceram, não se desgastaram. Cuidado de Deus. Mesmo no momento difícil que você esteja vivendo, Deus está cuidando de você. É por isso que Ele ainda não respondeu, é por isso que Ele ainda não agiu, é por isso que Ele não mudou a situação. Porque Deus está querendo te ensinar que Ele é quem cuida de você. E para finalizar aqui, Deus deixou o povo de Israel no deserto para que o povo criasse uma dependência de Deus. Vocês lembram que todos os dias o maná descia no acampamento? E eles só podiam colher o maná naquele dia, não podiam guardar para o dia seguinte. Eles tinham que colher e somente aquilo que eles iriam usar para aquele dia. Eles não podiam guardar pensando no amanhã. Deus estava ensinando aquele povo incrédulo, aquele povo de dura cerviz, aquele povo coração endurecido, de que eles precisavam acreditar na provisão de Deus, a serem dependentes de Deus, a confiarem em Deus durante 40 anos. Por isso, a gente fica impaciente. Por quê? Porque estamos vendo e vivendo apenas o tempo cronos. Estamos apenas vivendo esse nosso tempo, controlado pelos ponteiros do relógio. Mas nós precisamos viver no tempo de Deus. Nós estamos aqui nesse tempo, controlado pelo cronos, mas a nossa vida está no tempo de Deus, está no Kairos. No Kairos de Deus as coisas vão acontecer. No Kairos de Deus, Deus vai mudar a tua situação. No Kairos de Deus, Deus vai resolver esse problema. No Kairos de Deus. E a gente não sabe quando vai ser. Como eu falei aqui, é algo de repente, inesperado. Não tem como controlar. Mas para isso, enquanto isso não acontece, enquanto o tempo de Deus não chega à nossa vida, vamos quebrantar o nosso coração.
Vamos confiar no cuidado de Deus. Vamos ser dependentes de Deus. Amém? Então a palavra para nós nesta noite, que a gente não vamos viver impaciente, como se Deus tivesse se perdido na hora, como se Ele estivesse atrasado para fazer o que te prometeu. Ele sabe de tudo. Ele tem o Cronos e o Kairos aqui, ó, na palma das suas mãos. O Cronos e o Kairos está nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo. E lembre-se de uma coisa: se você esperar o Kairos, o tempo de Deus, se você esperar no tempo de Deus, saiba de uma coisa: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida, na minha vida. Talvez você não esteja vendo nada. Não deixe ser influenciado pelas vozes que te falam: faz isso, vai agora, faz aquilo outro. Não, Jesus não se deixou levar pelos seus irmãos, hein? Mas a Bíblia diz que os seus irmãos não criam nele. E estavam dando orientações erradas para ele. Não se deixe influenciar pelas muitas vozes. Deixe apenas que a voz de Deus fale com você. E no tempo dele as coisas irão acontecer. Amém?